Boa noite, gente. Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, Pastor Eliel Filho. Hoje a nossa aula vai ser um resumão. Vou fazer um resumão aqui para vocês da aula 9, ou seja, do módulo 9, do módulo 10, do módulo 11 e do módulo 12. Primeiro módulo aqui, a gente vai ver sobre a missiologia, né? Depois a gente vai ver sobre a armatiologia. Depois a gente vai ver mais na frente sobre soteriologia. E depois aqui mais na frente a gente vai ver sobre escatologia, né? São módulos pequenos, né? Dá pra gente fazer uma síntese, né? Eu quero fazer uma aula dinâmica, bem dinâmica, objetiva e bem resumida, certo? Missiologia, né? A missiologia é uma matéria que estuda sobre as missões, né? Você que frequenta, né, o grupo de missão da sua igreja, toda igreja tem um grupo de missão, né? E com certeza você já ouviu falar sobre o culto de missão, viagens missionárias, acampamentos. Tudo isso se refere à missiologia, né? É fazer o ID. Introdução. O termo missiologia é a junção de dois vocábulos, um latino, missione, e outro grego, logia, né? Literalmente significa estudo ou tratado sobre missões. Missão é uma função ou poder que se confere a alguém para fazer algo. Encargo, obrigação e dever. Isso são missão, e nesta matéria de missiologia estudaremos sobre os missionários da Bíblia. A palavra de Deus é a semente, o grande missionário Paulo e a missão da igreja, né? Falar sobre missão é falar sobre o ID de Jesus. Quem nunca teve a vontade, né, de fazer o ID de Jesus? A missão, ela é uma função, né, que confere ao missionário essa ação de pregar o evangelho. A missão, ela se destaca porque o missionário ele é um elemento fundamental, na congregação, na igreja, porque o missionário ele tem esse poder intermediante. Ele intermedia, né, esse meio de evangelização. O missionário ele sai ao campo, ele vai para outras congregações, ele faz viagens missionárias para conhecer novos campos, novas pessoas. Esse é o papel do missionário, fazer missões. Aí primeiro aqui a gente vê os missionários da Bíblia, né? Na Bíblia nós vemos vários missionários que se destacam, né? Jesus foi um missionário. O primeiro missionário a se destacar foi Jesus. Porque Jesus veio fazer missão. Jesus veio fazer o ID. Jesus veio pregar o evangelho. Jesus veio falar sobre boas novas de salvação. Ele foi um grande missionário. Mas biblicamente falando, existiu um missionário que se destacou. Mas por que Jesus não se destacou? Jesus, ele se destacou em poder, em milagre, em unção. Mas a Bíblia diz que ele deu poder aos discípulos, né? E que eles poderiam fazer coisas maiores do que ele fez. Então, os discípulos tiveram esse papel também
de pregar o ID de Jesus. Agora, biblicamente falando, um dos maiores missionários citados na Bíblia foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande missionário, se destacou nas suas missões. Por quê? Porque Paulo, ele abrangeu um campo maior. Paulo não se apegou ao campo missionário que foi estabelecido em Jerusalém. Paulo ele foi direcionado a outras regiões. Paulo pregou em outras regiões. Paulo pregou em outras igrejas. Paulo pregava em outras cidades. Pregou na Cilícia, pregou na Inglaterra, pregou na Grécia, pregou em Roma, em vários países e cidades vizinhas. Paulo foi um exemplo de missionário, né? Se destacou na Bíblia, fazendo missão. Missão arde no coração de Deus, né? Arde no coração de Deus. A palavra de Deus é a semente. O missionário, ele tem que semear a palavra. O missionário tem que ter a semente. O missionário tem que ser um semeador da palavra. Então o missionário ele não pode simplesmente fazer missão sem conhecer a palavra. Ele tem que alimentar as pessoas, alimentar as vidas, alimentar as almas com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a semente. É ela que vai brolhar no coração do homem. O grande missionário Paulo, acabei de falar sobre ele. Se destacou bastante. A missão da igreja. A missão da igreja é de pregar. É de fazer o ID. A missão da igreja é de pregar as boas novas. Todos se reuniam com Pedro, Paulo, principalmente Pedro, Paulo e Barnabé, se destacaram no campo missionário, faziam a obra de Deus com amor, com fervor, com poder, porque a obra missionária, a verdadeira obra missionária, ela não traz recurso para o missionário. O missionário que quer fazer o ID, ele tem que colocar em mente que a missão é um serviço em prol do reino. Não que ele não deva ser apoiado, ele tem que receber o apoio da congregação. Ele tem que receber o suporte da congregação, ele tem que receber auxílio da congregação, porque enviar é fácil, agora fazer é que é difícil. Então, se você envia alguém para fazer a missão, você tem que se responsabilizar por essa pessoa. Porque missão é uma ação. Uma ação em que essa pessoa vai se doar integralmente. Geralmente os missionários vivem integralmente.
É muito raro um missionário não viver integralmente. A maioria deles vive integralmente na obra. Eles vivem integralmente na obra. Porque eles não trabalham. E analiticamente falando, as pessoas trabalham, os obreiros trabalham, os diáconos trabalham, os presbíteros também da congregação trabalham, recebem a dupla honra, mas também trabalham, os pastores às vezes também trabalham, mas o missionário ele vive integralmente, ele vive para Deus, para a obra, para a missão, ele é voluntário, ele faz esta função com amor, tem que ser feito com amor. Tem que ser feita com amor. Então, essa aula vai ser um resumão. Já vamos aqui para a 10ª aula. A martiologia, doutrina do pecado. A martiologia no grego é armartia, que significa erro. Pecado, que significa logia, ou seja, estudo acerca do pecado. Quando nós estudamos acerca do pecado, nós devemos entender sobre o pecado. O que é o pecado? O pecado é o mal. O pecado, no original grego, significa errar o alvo. Errar o alvo, erro. Então, quem peca se afasta de Deus. Quem peca, erra. Quem peca se distancia de Deus. Então, quando o homem peca, ele se afasta de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Porque Deus criou o homem. Mas Deus criou o homem não foi com o intuito de viver pecando. Deus não criou o homem com o intuito de viver sofrendo por causa do pecado. Porque o que faz o homem sofrer é o pecado, é as consequências do pecado. As consequências do pecado, elas são desastrosas na vida do homem. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. 1 João 3, João 8:34. Quem vive no pecado é escravo do pecado. Deus criou o homem para viver uma vida reta, coerente com Deus. A origem do pecado. Deus não pode pecar, Ele é santo. Deus não peca. A origem do pecado. O pecado foi originado aonde? Podemos analisar teologicamente. O pecado, ele nasceu no céu. O pecado foi originado por Lúcifer. Porque segundo a Bíblia e segundo a história, Lúcifer era um anjo de luz, um maestro do coral de Deus dos céus, um anjo que tinha autoridade,
um anjo que ficou à frente no reino de Deus, mas o seu orgulho o incitou. O orgulho de Lúcifer trouxe o pecado. O orgulho de Lúcifer trouxe uma tragédia. O orgulho de Lúcifer fez com que ele perdesse a sua glória e guerreasse com Deus, perdendo a batalha, expulso por Deus e pelos seus anjos, e foi jogado do céu abaixo com a terça parte dos anjos que estavam com ele. Deus não peca, Ele é santo. As sentenças de Deus para os pecadores. Há uma sentença para quem peca contra Deus. Sentença sobre a serpente. A serpente foi castigada. Todos que pecaram receberam a sentença. A serpente ia rastejar para o resto da vida. A mulher, perdão aqui, tem um probleminha aqui. A mulher foi condenada a sofrer no momento mais feliz de sua vida, na concepção de seus filhos, e ainda deveria prestar obediência a seu esposo. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A mulher recebeu essa sentença de sofrer amargamente a dor do parto, e Deus a castigou. A sentença sobre o homem foi a de trabalhar exaustamente para conseguir o sustento do seu lar. Hoje o homem, ele ainda tem esse perfil, apesar de vivermos em uma era mais atualizada. Hoje, tanto o homem como a mulher trabalha, né? Mas segundo a Bíblia, o responsável pelo sustento é o homem. O responsável pelo sustento da casa é o homem, biblicamente falando. Hoje a mulher ganhou espaço no mercado de trabalho, hoje a mulher ganhou espaço nas ruas, nos comércios, nas escolas. Mas à luz da Bíblia, a mulher era obediente ao seu marido, era dependente do homem, literalmente. O pecado sujeitou o homem a 3 tipos de mortes: a morte física, o corpo se separa da alma e do espírito. A morte espiritual é a separação do homem de Deus. Essa é a mais comum quando o homem vive uma vida na terra sem a presença de Deus. A morte eterna, segunda morte, é a separação eterna do homem
que morre sem Deus. As pessoas que não aceitam a Jesus recebem a condenação eterna pelos seus pecados, a chamada segunda morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O pecado trouxe 3 mortes ao homem: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A pior delas é a morte espiritual e a morte eterna. Porque quando o homem morre fisicamente, mas ele vive espiritualmente, ele não vai morrer eternamente. Quem aceita Jesus só tem o direito de morrer uma vez, a morte física. Porque o homem que serve a Deus, ele não morre espiritualmente e não morre eternamente. O homem sem Deus morre 3 vezes. Olha só que interessante. O homem sem Deus morre 3 vezes. O homem com Deus só morre uma vez só. É interessante? Soteriologia. Módulo 11, né? 11º, soteriologia, a doutrina da salvação. A palavra soteriologia vem do grego soteria, significa salvação, libertação de um perigo iminente, livramento do poder da maldição do pecado, a instituição do homem à plena comunhão com Deus. É a doutrina da salvação. Essa doutrina que nos traz o entendimento de que Deus, Jesus morreu para nos salvar. A redimissão por meio de Jesus Cristo. Recebemos a salvação, somos salvos por Cristo. Somos salvos por Ele. O arrependimento. Arrependimento é o ato pelo qual a pessoa reconhece o seu pecado e o abandona, confessando a Deus. O homem tem que se arrepender do pecado para conhecer Jesus. Deixar o pecado e conhecer Jesus e alcançar a salvação. A fé. Quando se fala em fé, há alguns textos que muitos já sabem de cor. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza da salvação. Quem tem fé tem certeza de que vai ser salvo. Você está acreditando naquilo que você não vê, mas pelos olhos da fé você enxerga. Você contempla as coisas de Deus. Você vê as coisas de Deus. A conversão. O termo grego para conversão é metanoia, ou seja, mudança de mente e transformação. Você precisa se converter. Precisamos nos converter. O homem precisa passar pela conversão. Essa conversão é a transformação da mente do homem. O homem passa a ser transformado, regenerado, mudado, qualificado, deixando o passado para trás, deixando o velho homem e seguindo a Jesus, vivendo uma nova vida. Regeneração ou novo nascimento. O homem precisa nascer de novo, assim como Nicodemos. Nicodemos nasceu de novo. Não pelo fato de ele ter entrado na barriga de sua mãe, não. Ele nasceu da água e do Espírito. O homem precisa nascer da água e do Espírito. Porque quando o homem nasce da água e do Espírito, ele tem uma nova vida. O homem, quando nasce da água e do Espírito, ele revive com Cristo. Ele deixa as práticas antigas, ele deixa o velho homem, ele é justificado. A justificação, a palavra justificação vem do verbo grego dikaio e significa declarar que uma pessoa é justa, tornar justo. Quem vai te tornar justo é Jesus, através da justificação, adoção de filho.
Você foi adotado por Deus. A adoção é o ato da graça de Deus que toma como filho aqueles que aceitaram a Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus, você é adotado por Deus. Você é adotado por Cristo. E uma matéria complexa, né? Escatologia. Doutrina das últimas coisas. Quem nunca ouviu falar sobre escatologia? Quem nunca ouviu falar sobre Apocalipse? Escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos da história da humanidade. E nessa última matéria, o curso básico em teologia, vamos estudar sobre os 6 últimos acontecimentos da história da humanidade: o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a guerra do Armagedon, o milênio, o juízo final e a nova Jerusalém. O arrebatamento da igreja. Só que eu vou dar um curso especificamente voltado para esse método. Voltado para esse módulo, a escatologia, mais na frente, né? Eu vou lançar aí no YouTube um curso só sobre escatologia. Estou fazendo aqui um resumão do módulo 9, 10, 11 e 12. Certo? O arrebatamento da igreja. Por que acreditarmos que Jesus vai voltar? Jesus mesmo afirmou, João 14, versículo 1 ao 3, Apocalipse 3:10, os anjos também afirmaram, Atos capítulo 1, 10 e 11, a Bíblia nos garante, Hebreus 10:37. O arrebatamento da igreja é algo iminente, pregado pelos cristãos, pregado pelos pregadores. A igreja precisa conhecer o arrebatamento, ser arrebatado. Ser arrebatado. Sinais da vinda de Jesus. Os sinais da vinda de Jesus são as alertas que recebemos. Quais são os sinais da vinda de Jesus? Do arrebatamento. Fome, peste, guerra, rumores. Traições, escândalos, frieza espiritual, principalmente frieza espiritual. Na verdade, todos os sinais da Bíblia que nos alertam sobre a vinda de Jesus já se cumpriram. O último que falta se cumprir é Jesus voltar. Só frisar 2 pontos, né? Os pontos mais importantes, que é a perseguição total contra o povo de Israel, contra a nação de Israel, e a pregação do Evangelho em todos os países. Ainda existem países que não receberam o Evangelho. Na Coreia, a Bíblia é proibida, o Evangelho é proibido ser pregado na Coreia. Em alguns países do Janela 1040, em alguns países próximos do Afeganistão, países da Ásia Menor, países da Baixa Europa, alguns países muito distantes que ainda não ouviram a palavra de Deus. Apesar de
estarmos na era da tecnologia, o evangelho é difundido de uma forma grande, de uma forma tamanha, muito grande. Porque em milésimos de segundo, você pode receber uma pregação, uma mensagem no YouTube, no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Hoje o evangelho recebeu mais espaço. Ele é mais difundido do que antigamente. Antigamente era pelas cartas, né, as pregações nos montes. Se andava 2, 3 dias em uma determinada cidade para ouvir o profeta, para ouvir Jesus, para ouvir os pregadores. Hoje não. Tem o YouTube, tem a internet, tem o Facebook, o Instagram. A grande tribulação vai durar 7 anos, né? Esses 7 anos são 7 anos, 7 anos no total, se divide em 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de perseguição. O anticristo vai ser engessado na terra, ele vai reinar aqui na terra, o anticristo, né? Ele vai governar durante esses 7 anos da grande tribulação. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. O fim de quem? Do anticristo. Ele vai se apresentar como um homem bom, politicamente bem falado, religiosamente bem falado. Vai ser um homem culto, um homem douto, cheio de conhecimento, de estratégias, uma boa eloquência, muita sabedoria. O anticristo vai denotar, o anticristo vai ter essas habilidades, né, na ciência. Vai despertar no povo um ar de Cristo, né? Como se fosse o próprio Cristo, prometendo muitas coisas na terra, prometendo a paz, prometendo a regeneração, prometendo emprego, prometendo melhoria de vida, prometendo tecnologia avançada, prometendo muitas coisas, fazendo muitas promessas, mas são promessas falsas. Porque junto com ele está o falso profeta. É o anticristo, o falso profeta. E a besta. A guerra do Armagedon. O ponto culminante da grande tribulação será a batalha do Armagedon. Apocalipse, capítulo 16, versículo 14 até o 16. Na verdade, talvez seja melhor falar da campanha do Armagedon, uma vez que é uma batalha única, mas uma série de eventos em que todas as nações do mundo serão atraídas como participantes. A palavra Armagedon é formada a partir das palavras hebraicas Ar ou montanha, e Meguido, uma cidade em uma colina. Duas questões importantes são consideradas. Jerusalém é o foco da batalha, mas Meguido fica 55 milhas de distância de Jerusalém. Isso pode ser estendido quando o enorme número de soldados envolvidos nessa batalha são considerados. A outra questão é: quem está lutando contra quem nessa batalha? É evidente que no final de sua carreira,
o anticristo estará lutando contra várias alianças e seu império parece estar se desentregando. Por outro lado, de acordo com Apocalipse 9, todas as forças estarão reunidas para que a batalha seja travada contra Jesus Cristo. O versículo 19 afirma: então vinha a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra o cavaleiro sobre o cavalo e seu exército. O cenário provável é que o anticristo, percebendo que seu poder está diminuindo, consegue unir todas as forças da terra junto contra seu inimigo comum, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai perder essa batalha. Ele vai perder essa batalha. Porque ele vai reunir todas as forças das trevas, mas juntamente com Jesus vai ser reunida todas as forças da luz. Todas as forças da luz, todos os anjos no céu, o Pai. A guerra vai ser grande, mas quem vai vencer a guerra é Jesus. O milênio viu o céu aberto e eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo na sua cabeça. Há muito diadema tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. No milênio, depois da guerra, no milênio, Jesus vai vir pela segunda vez, certo? Pela segunda vez. É importante observar que a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, é diferente do arrebatamento. O arrebatamento vai ser nos ares, né? A segunda vinda vai ser literal. O próprio Jesus vai descer e vai reinar com a igreja aqui na terra. Arrebatamento é uma coisa, segunda vinda é outra coisa. Teologicamente temos que distinguir essas questões, certo? O juízo final, né? A parte mais melindrosa, né? Que ninguém quer. O juízo final, o julgamento diante do trono branco. Todos estarão diante do trono branco de Deus. O rico, o pobre, o político, o advogado, todos se reunirão e estarão no juízo final. Todos estarão no juízo final. Todos estarão no juízo final. Aqui eu quero agradecer a todos vocês que gostam, né? A todos os amigos, os pastores que nos acompanham aí no curso básico em teologia, você que quer aprimorar o seu conhecimento. Assim que você concluir as aulas, você pode solicitar o seu certificado pagando apenas uma taxa similar, né? As nossas aulas são na área de teologia, na área profissional, curso profissionalizante, palestras motivacionais, cursos de informática, cursos de Excel, vários cursos profissionais, né? Curso de assistente administrativo, curso na área de atendente, curso na área de vendas, são vários cursos. Você que quer nos acompanhar e receber novas aulas, né? Em outras áreas, né? São várias áreas, né? Nós damos aula em várias áreas. Eu creio que você vai ser abençoado e já é abençoado com todas as aulas. Que Deus abençoe todos vocês. Entre em contato com a gente aí pelo Instagram, pelo Facebook. Eu agradeço a todos vocês. Um forte abraço. Que Deus abençoe em nome de Jesus.